Olá pessoal, boa tarde, pessoal do oitavo ano Então, semana passada nós fizemos as 3 primeiras páginas, né, do arquivo, da apostila que eu mandei para vocês. Então, só mostrando para vocês aqui quais eram as atividades que era para ter feito. A página 1, que é a respeito do conjunto dos números inteiros, né? Página 2, que fala sobre sucessor e antecessor, certo? Página 3, que fala da potenciação com números inteiros. Então, era para ter feito isso aqui semana passada, né? Quem aí que não fez, vamos fazer. Porque hoje nós vamos trabalhar a página 4 e a página 5, certo? Então, vamos lá. O que pede aqui? Bom, eu decidi fazer a explicação de página por página para não ter muita confusão. Então, o que pede aqui na página 4? Raiz enésima de um número. Então, é você calcular a raiz de qualquer número, seja raiz quadrada, raiz cúbica, certo? Então, o que ele diz? Sendo A e B números reais, em um número natural, diferente de zero, define-se o seguinte. Então, N é o índice da raiz, A é o radicando e B é o resultado da raiz aqui. Então, chamamos de raiz. Então, isso só vai valer se eu fizer o processo inverso aqui. Ó. Se eu pegar o meu resultado e elevar ao índice da raiz, o valor tem que bater com o que está aqui dentro. Então tem que ser o mesmo valor. Então como é que se lê isso? Raiz enésima de A é igual a B. Bora ver o exemplo. Raiz cúbica de 27 é 3. Por que é 3? Segundo a definição, ele diz assim, se a raiz cúbica de 27 é realmente 3, então se eu pegar o 3 e elevar o índice da raiz aqui, tem que dar quanto? 27. Então vamos ver. Então 3 elevado a 3 é o quê? 3 vezes 3 vezes 3 que dá realmente 27. Então isso quer dizer que raiz cúbica de 27 é 3. Beleza? Você tem que fazer essa verificação. Aí aqui ele só está dizendo, né? O que é índice, o que é radical, o que é radicando, o que é raiz. Certo? Então eu tenho algumas observações aqui. Se A é igual a zero, ou seja, se o radicando é igual a zero, então o B também vai ser zero. É bem lógico, né? Porque qualquer número elevado a... o zero elevado a qualquer número sempre vai ser zero, né? Porque zero vezes zero vezes zero, zero sempre vai ser zero. Agora, se o A for menor do que zero, ou seja, se o radicando for menor do que zero, ou seja, é um número é, é um número negativo, e se o índice da raiz for um número real e for um número ímpar, aí eu consigo tirar a raiz. Eu tenho raiz. Agora, se esse índice aqui for par e esse número aqui que está aqui dentro for negativo, aí eu não tenho raiz. Eu não consigo tirar a raiz. Certo? Ou seja, raiz quadrada, raiz quarta, raiz sexta. Certo? Então vamos trabalhar, como aqui é o oitavo ano, vamos trabalhar só com raiz quadrada e raiz cúbica. Então se aqui for par, né, se for raiz quadrada, e se esse cara aqui for negativo, não tem acordo, não tem raiz quadrada de número negativo. Agora, se isso aqui for ímpar, no caso for raiz cúbica, e esse cara for negativo, aí sim eu consigo tirar a raiz cúbica. Vamos ver aqui. Aqui é apenas um exemplo, né, de um tabuleiro. Eu tenho 64 casas, certo? E se eu quiser saber as medidas aqui dos lados dele, bastava tirar a raiz quadrada. Então, raiz quadrada de 64 é 8, porque 8 ao quadrado é 64, né? O índice da raiz aqui é 2, então 8 ao quadrado é 60. Tem, né, um exemplo para facilitar aí. Então, raiz quadrada de 16 é 4, por quê? Porque 4 ao quadrado é 16, certo? Então, aí o que ele pede aqui? Só para você escrever por extenso as equivalências. Então, escrever que nem está aqui, ó. Raiz quadrada, no caso aqui, de 49 é igual a 7, o que equivale a 7 ao quadrado
7 elevado ao quadrado é igual a 49. Você vai só escrever por extenso o que está escrito aqui em número. O exercício, a ideia do exercício é só isso. Certo? E nessa segunda questão aqui, dê o índice, o radical e o radicando em cada item. Então é só para indicar. Ó, tem um exemplo aqui. Ó. Quem é o índice da raiz? É 3. Quem é o radical? É tudo isso. Quem é o radicando? É 27. E quem é a raiz? Ou seja, o resultado? É 3. Então você vai fazer essa mesma ideia aqui nesse exercício aqui. Certo? Quem é o índice dessa raiz? Quem é o radical? Quem é o radicando? Quem é a raiz? Beleza? Vamos aqui para a página 5. Página 5, você vai completar essas equivalências, né? Então, você vai tirar a raiz cúbica 64. Aqui é 4, e está dizendo o que é 4. Isso quer dizer que 4 ao cubo tem que dar quanto? Aí você coloca a resposta aqui. Raiz quadrada de 25 é 5, porque 5 ao quadrado, né? Dá quanto? Aí você coloca aqui. Raiz 16 é 4, né? Então, isso quer dizer o quê? Que 4 elevado ao índice desse cara aqui tem que dar quanto? Tem que dar isso aqui, né? Então, você vai completar aqui as lacunas. Certo? Raiz cúbica de menos 27 é menos 3. Então, isso quer dizer o quê? Que menos 3 elevado ao índice daqui tem que dar quanto? Certo? A ideia do exercício é essa. Então, aí, multiplicando ou dividindo o índice do radical e o expoente do radicando por um mesmo número positivo diferente de zero. O radical não se altera. Então, aqui, ó, ele está dizendo o seguinte, que se você tem um índice muito alto e o índice da raiz muito alto e um expoente aqui muito alto, você pode simplificar isso. Ó. Você pode dividir por um número esse índice e esse expoente ao mesmo tempo, pelo mesmo número. Então, no caso aqui, 6 e 4. 6 e 4 é divisível por 2. Então, se eu dividir 6 por 2, dá 3. E 4 por 2, dá 2. Então, o que isso quer dizer? Que raiz cúbica de A ao quadrado é a mesma coisa de raiz sexta de A quarta. Então, a ideia desse exercício aqui é só fazer isso. Vocês fazem essa simplificação. Que nem fração, lá quando a gente simplifica a fração. Certo? Vamos aqui para cima, ainda na página 5. A raiz enésima, então, de um número positivo elevado à potência n é igual ao próprio número. Então, ele está dizendo aqui, quando eu tenho o índice da raiz, quando eu tenho o expoente do radicando igual ao índice da raiz, ele simplesmente sai do radical sem sofrer nada. O resultado da raiz é o próprio radicando aqui, ó, sem o expoente. Né? Olha lá. Vamos fazer aqui a letra A. Então, raiz cúbica de 2 elevado a 3 vai ser quanto? Vai ser o próprio 2. Esse 3 vai embora com esse 3. E o 2 sai sem o radical. É isso que está dizendo, que quando o expoente do radicando é igual ao índice da raiz, então sai aqui a raiz, vai ser simplesmente o valor de A aqui. Beleza? A ideia é essa nesse exercício aqui. E a questão 7, para finalizar, escrever na forma de potência com o expoente fracionário. Então, nós temos esse exemplo aqui. Certo? A gente pode transformar ele na forma de potência de expoente fracionário. Certo? Lembra lá nos exercícios de vocês, no caderno de vocês. Então, é bem simples. O valor do índice passa a ser o denominador. O valor do expoente passa a ser o numerador. E a base continua sendo o 2 aqui, no caso aqui o 2. Certo? Então, a brincadeira é só isso. Transformar esses radicais em potência de expoente fracionário. Beleza? Valeu, obrigado.